que Steve Bannon, que foi um estrategista de Donald Trump, se manifestou sobre a prisão de Jair Bolsonaro. E o que ele disse, hein, Luca Bassani? Conte para a nossa audiência, que agora está em peso aqui com o pessoal da rádio também. Então, bem-vindos a todos aqueles que vêm da rádio também escutar o nosso querido 3 em 1. Steve Bannon, o ex-estrategista do presidente Donald Trump, disse que a prisão de Jair Bolsonaro escala a tensão entre Estados Unidos e Brasil e também deixou claro que, na sua opinião, esta prisão tem um fundo político, uma perseguição política a todas as vozes da direita dentro da América Latina e principalmente no Brasil, o país mais populoso da América do Sul. Ele, em uma das suas transmissões de podcast, que nós vemos nas imagens, deixou claro que tem este lado político e que também pode ter uma retaliação econômica. Ele mencionou, inclusive, uma fala do presidente Lula durante o último final de semana, dizendo que o objetivo do atual governo brasileiro é se livrar do dólar e que isso coloca em risco toda a economia norte-americana e a sua hegemonia econômica perante as outras nações do mundo. Então a gente vê que esta figura de Steve Bannon, que é muito influente também aqui na Europa, dentro de vários outros países, principalmente relacionados aos partidos de direita, bem conservadores, na Hungria, na Polônia, na Itália, ele acredita que esse seja um movimento de perseguição política, ou seja, a gente vê a repercussão também de vários aliados do ex-presidente Bolsonaro acontecendo aqui no exterior. Evandro. Obrigado pelas informações, Luca Bassani, um ótimo trabalho para você aí na Europa. O Bruno Musa, Luca Bassani deu a letra aí sobre uma possível retaliação ainda maior dos Estados Unidos. E você acredita que essa retaliação possa vir com ampliação de sanções por meio da lei Magnitsky? Acredito que sim. De novo, basta olharmos as palavras nos detalhes. Elas estão sendo explícitas. Ontem mesmo, logo após a divulgação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, já começaram a sair recados diretos ali de departamentos do governo americano, falando que a tensão aumenta, falando que sim, que o Alexandre de Moraes ele não cumpre com a Constituição, portanto está usando as instituições brasileiras, segundo o próprio governo americano, para seguir os seus próprios interesses, que é basicamente, em nome da democracia, eu destruo os principais valores da democracia. Então fica claro o que eles estão falando, fica muito óbvio que essa tensão tende a escalar e, na minha opinião, de novo, eu vou falar para aqueles que acreditam, e eu discordo por completo, que graças ao Bolsonaro ou Trump está fazendo isso por Bolsonaro. Nada disso. Os interesses são muito mais profundos e os interesses são de ajustes geopolíticos como um todo para que aqueles países que fazem negócio com os Estados Unidos não sejam tomados por governos autoritários, centralizadores, que acabam por manipular, inclusive, as práticas comerciais, como eu dei o exemplo no último comentário a respeito da manipulação, por exemplo, da taxa de câmbio da moeda chinesa, que transforma os seus produtos em mais competitivo e acaba por aumentar ainda mais os déficits públicos e os déficits comerciais em conta corrente dos Estados Unidos. Então, sim, isso aí, na verdade, me parece que acelerou o processo de algo que é inevitável se nós não baixarmos esse nível que estamos de escalada das tensões e se não mudarmos. E quando eu falo mudarmos, é basicamente aqueles que estão representando o Brasil lá fora, que infelizmente não param de dar murro em ponta de faca. Ô Fábio Piperno, você acha que o que foi mencionado por Steve Bannon pode trazer um desafio ainda maior para o governo que está ali nos bastidores tentando negociar? Aí vem uma prisão domiciliar e ele diz, isso vai escalar a situação com o presidente norte-americano. E aí volta aquele desafio do Brasil se posicionar a respeito da soberania, a soberania judicial, ao mesmo tempo em que tenta se negociar uma questão econômica. Como separar as coisas se uma pode puxar a outra e levar o Brasil a um buraco ainda maior nesse debate com os Estados Unidos? O Zé Maria deve ter conhecido em algum momento o antigo ministro, deputado federal, governador da Bahia e general Juracy Magalhães, que no começo da ditadura foi quem cunhou a famosa frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, naquele tempo, início do governo militar, em que aqui se praticava um entreguismo absolutamente sem limites, né? Aquilo poderia até ser aplicável. Era o Brasil que, afinal de contas, se comportava mesmo como um vassalo dos Estados Unidos naquele ambiente de Guerra Fria.
Mas agora, embora tentem implantar um ambiente de guerra, enfim, Guerra Fria 2.0, o mundo mudou. As coisas não são mais assim. Ninguém mais deve obediência a ninguém. Todo mundo tem múltiplos alinhamentos. O Brasil tem relações muito próximas com vários países, com vários blocos. O Brasil participa, por exemplo, de vários encontros, eventos dos países da Liga Árabe, da União Africana, do BRICS, aqui da América Latina, né? Tenta fazer um acordo com a União Europeia. Ou seja, ninguém é mais vassalo de ninguém. É óbvio que o Brasil corre, sim, um risco de receber retaliações, sanções econômicas na forma de tarifas. Assim como o Luca acabou de falar sobre a Europa, que ensaiou um acordo que não está muito bem explicado e em relação ao qual muitos líderes da própria Europa discordam. O México também é rebelde, Canadá, para não dizer Rússia, a China então nem se fala, enfim. Cada um tem lá, né, as suas negociações, mas ninguém está cedendo, ninguém está fazendo o que o imperador Trump quer. E veja, como é que a gente pode dar o direito a algum outro governante de se imiscuir nos nossos assuntos internos? Isso é um absurdo. Quer dizer, então vejam, a história do que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil ficou lá atrás. Felizmente, o mundo agora mudou. Ok, Gani, não se poderia então dar o direito de uma intervenção, mas dá para ignorar isso? Não dá para ignorar, e o que o governo federal pode fazer, Evandro, é justamente mostrar que não tem nada que ele possa fazer em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal para evitar uma tarifa adicional no Brasil. Então, deixar claro que é o seguinte, olha, se tiver uma tarifa adicional, quem vai pagar essa conta vai ser a população brasileira. E principalmente os mais pobres. Há uma leitura, né, da qual eu não endosso, de que a tarifa adicional seria muito importante porque geraria um caos. E aí do caos poderia renascer uma normalidade democrática. Isso não é um pensamento conservador. O pensamento conservador exige prudência. Aliás, em situações de caos, em situações de revolução, a realidade sempre se mostrou pior, né? Então, assim, a Revolução Francesa, qual que foi o desfecho da Revolução Francesa? Foi uma ditadura, né? Então, num primeiro momento, as pessoas ficam eufóricas com essa possibilidade de mudança abrupta, revoluções, etc., mas sempre dá para piorar. Eu acho que os Estados Unidos têm todo o direito de aplicar a tal da Lei Magnitsky, porque isso feriu também os direitos dos cidadãos norte-americanos e de empresas norte-americanas. Os Estados Unidos têm lá os seus motivos para aplicar isso contra o Brasil de maneira, numa conduta individualizada. Agora, o tarifaço contra como é que é? O autor da lei diz que não tem. Bom, mas aí há interpretações daqueles que também defendem que tem. Mas agora, o tarifaço, aí você está penalizando toda a população brasileira e com efeitos incertos. Eu sou muito cético de que tarifas adicionais vai corrigir a normalidade democrática, os excessos de um poder sobre o outro aqui no Brasil. Arremate, Zé Maria. Olha, eu fico com a frase, não sabia ser impossível, foi lá e fez. Essa estratégia de Eduardo Bolsonaro de trabalhar no exterior, fazer uma pressão externa ao Brasil, todo mundo está dizendo, até integrantes do PL, não, isso é loucura, isso não dá certo, mas é que ele se viu numa condição que não tem mais como fazer uma pressão maior aqui no Brasil. Me disseram integrantes daquela comissão que foi aos Estados Unidos que Eduardo Bolsonaro atuou o tempo inteiro. Ligava, principalmente para os governistas ali, Tereza Cristina e o astronauta, né, Marcos Pontes, e aí ele queria saber quais seriam os senadores e deputados, a agenda de amanhã. E quando ele tinha conhecimento, antes ele ia nos locais em que a comissão ia e preparava o interlocutor para questionar a comissão que foi lá exatamente para apaziguar, ou seja, ele, Eduardo Bolsonaro, está trabalhando, está ainda apostando, e é ele que faz exatamente essas respostas dos Estados Unidos. Eu recebi de várias fontes a impressão clara, e não é o pessoal do PT, não é o pessoal da esquerda, a impressão clara de que, sobre tarifas,
o principal ponto e a principal, vamos dizer, questão com o Brasil, ela é econômica, é BRICS e dólar, né? O questionamento que o presidente Lula faz a esta hegemonia longa do dólar, e é isso que está preocupando a equipe dos americanos. Então, duas coisas: o trabalho de Eduardo Bolsonaro lá, pressionando o Brasil externamente, e a grande questão dos Estados Unidos com o Brasil é exatamente BRICS e dólar. Há quem diga que o Donald Trump vai implodir o BRICS.